Olá, boa noite a todos. Estou eu aqui novamente. Tivemos um pequeno problema de conexão, mas agora vamos iniciar a nossa live. Deixa eu chamar o nosso convidado outra vez. Sejam todos muito bem-vindos. Desculpe um pouquinho do atraso, mas tivemos um pequeno problema de conexão. Boa noite, Lucas. Boa noite, Niseide. Já chamamos o nosso convidado. Agora é só aguardar um pouquinho até que ele possa entrar e participar conosco. Hoje vamos abordar um tema muito interessante, né, que é a enfermagem brasileira nos Estados Unidos, a enfermagem internacional de forma geral nos Estados Unidos. E temos depoimento de um enfermeiro que recentemente passou em todos os exames e agora só aguarda o processo imigratório. Então, agora vamos esperar por ele, pelo enfermeiro Raul, e já vamos iniciar a nossa live de hoje. Boa noite, Angélica. Boa noite, Ricardo. Sejam todos muito bem-vindos. Deixa eu chamar o nosso convidado mais uma vez. Estamos aqui aguardando, ansiosos por ele. Aê, Raul, até que enfim. Eu estou, tenho uma máscara porque eu estou com tratamento odontológico. Eu espero que não seja uma impossibilidade para falar hoje. Boa noite, gente. Não, Você me não é escuta? nenhum problema. Raul, tua conexão está falhando um pouquinho. Pouquinho. Deve ser o Wi-Fi. Eu aqui. Mas você Está de escuta, né? escudo. Bom, estar de máscara ou não, não tem problema. Acabamos de vir de uma pandemia, então todos nós já estamos habituados com a máscara em qualquer hora. Mas Fica agora eu tranquilo. estou com tratamento odontológico, por isso que eu tenho uma máscara. Mas eu posso falar. Mas o mais importante que isso são as notícias que você tem para poder passar para a gente, né? Temos muitos Isso, colegas aí já entrando na nossa reunião e tenho certeza que você tem bastante coisa para passar para a gente. claro. Bom, Eu vou tentar falar português. Eu não sei se meu português é ótimo, mas eu vou fazer o melhor para fazer um bate-papo ótimo, né? não tem problema. Deixa eu te apresentar para o pessoal que está entrando agora, para que todos saibam, né? Gente, primeiramente, boa noite novamente. Meu nome é Vivian Barbosa, sou diretora do Grupo Nest no Brasil. O Grupo Nest é uma empresa multinacional que, entre outras coisas, trabalha com recrutamento internacional de enfermeiros em todo o mundo. Raul, nosso convidado de hoje, é mexicano, porém fala português. Se vocês tiverem alguma dificuldade no entendimento em relação ao idioma, eu estou aqui para poder fazer a tradução. Fique tranquilo, Raul. Eu vou Bom, a tentar falar participação... claramente para que a gente compreenda o que eu falo, né? Claro, claro. A participação do Raul hoje para a gente, é muito importante. Por quê? Porque nós trabalhamos com recrutamento internacional já há algum tempo. Porém, muitos enfermeiros desconhecem esse processo, muitas informações tem nas redes sociais, na internet de forma geral, que às vezes confunde mais a cabeça de vocês do que ajuda. E o Raul, como enfermeiro que é, né? Enfermeiro mexicano, trabalhando conosco no Grupo Nest, passou por todos os processos para poder validar o seu diploma, né? E agora somente aguarda a sua vaga no hospital para poder partir para os Estados Unidos. Então, essas experiências que nós trazemos para vocês de enfermeiros que já passaram pelo processo, independente de sua nacionalidade, são fundamentais, porque o processo para o México, para a Argentina, para o Brasil, para a Colômbia, é basicamente o mesmo. Todos precisam passar por um processo burocrático de validação de diploma, de aprendizagem da língua,
E o Raul está aqui hoje para contar a sua experiência para a gente. Raul também é docente, então ajuda, né? É mais fácil para poder passar também as informações para vocês. Então, todas as dúvidas que vocês tiverem, podem mandando aí no chatzinho que a gente vai respondendo para vocês. Raul, eu já tenho algumas perguntas separadas aqui que já me mandaram, né? Para eu poder perguntar para você, porque muita gente está trabalhando, não consegue participar da live ao vivo, né? Porém, vai ficar gravada depois, tanto no nosso canal no Instagram, quanto no nosso canal lá no YouTube, para que vocês possam assistir com tranquilidade, ok? Gente, como eu falei com vocês, o Raul é mexicano, fala português, logicamente com o sotaque da língua materna dele, como nós também, para trabalharmos nos Estados Unidos, vamos falar o nosso inglês lá carregado no nosso sotaque em português. O importante é a comunicação. Então, se por acaso algo que o Raul explicar não tiver ficado muito bem entendível para vocês, ele fala comigo e eu faço a tradução para vocês, ok? Raul, vamos lá então. Se apresente para os nossos colegas do Brasil. Muitos já te conhecem, né? Porque já trabalha com a gente já tem um tempo. E novamente eu repito, particularmente é um prazer ter você aqui conosco, né? Começamos juntos esse projeto aqui no Brasil. E ver você avançando para a gente é um orgulho muito grande. Vamos lá, Raul, a fala é sua. Primeiro, é o prazer meu, é o prazer que está aqui ficando falando minha experiência. Então, é um prazer estar com vocês. Vou apresentar-me. Eu sou Raul, eu sou do México, moro na cidade do México. Eu comecei o processo há quase mais de um ano, quase 2 anos. Eu comecei. É um processo longo, então a travessia desse processo é interessante. Você vai experimentar muitas emoções. As emoções que você vai experimentar são normais. Então, eu trabalho também com o Grupo NASH. Eu sou representante do México. Eu ajudo os enfermeiros mexicanos para recoletar seus documentos para fazer sua homologação. Então, eu trabalho com NASH também. E agora eu estou esperando a entrevista com o hospital para... eu acho que é a parte final do processo. Mas vamos contar pouco como foi esse processo. Quando comecei, quando eu não teve a ideia o que era o NCLEX, começando por isso, porque quando você vai fazer um processo deste tipo, você não tem informação, não há muita informação. Se você procura essa informação na internet, algumas vezes você vai ficar perdido, eu acho. Mas graças ao Grupo NASH, eu como consegui este processo. Então, eu sou Raul, eu tenho 47 anos, eu sou um enfermeiro mexicano e eu estou aqui tentando falar com vocês na sua linda língua, que eu estou apaixonado por essa cultura, sua comida, música. É por isso que eu comecei a estudar português há quase 20 anos, que eu estudei. Então, agora eu me lembro, graças a minha colega Viviane, eu estou praticando meu português, eu tento melhorar dia ao dia, mas eu estou aqui falando com vocês. Raul, te agradeço aí pela participação conosco. Eu espero poder falar inglês, pelo menos 50% do que você fala de português. Você com certeza vai conseguir. Eu acho que as pessoas que estão neste live, a tua conexão está falhando um pouquinho, Raul. Ok. Eu vou repetir. Eu acho que com certeza você vai... As que estão assistindo hoje, nesta noite, há muitos fatores ou elementos muito importantes neste processo para conseguir o nível de inglês, para conseguir a aprovação do inglês. Você tem que fazer muitas coisas. E com certeza você vai conseguir.
Com certeza, a gente está se esforçando para isso. Tua conexão falhou um pouquinho na hora que você falou. Então, eu vou passar aqui para eles o que você recentemente falou, ok? Ok? Gente, o Raul está contando para vocês um pouquinho sobre a trajetória dele, né? Então, ele está explicando que é um processo demorado, realmente é um processo demorado, tá? Eu sou representante do Brasil, o Raul é representante do México, então a gente trabalha muito de forma simultânea, né? Os representantes, os principais membros aí que representam o NEST em todos os países aí. Então, a gente vem se acompanhando desde o início, né? E vai acompanhando a dificuldade de cada companheiro. Então, é um processo que demora um pouco, tá? Especialmente porque a maioria de nós também trabalha, tem família, outros compromissos. Eu costumo comparar, Raul, esse processo como se fosse um mestrado, no caso em espanhol, na maestria, né? Um doutorado, uma pós-graduação. Por quê? Porque você também tem etapas para você poder vencer até você conquistar aquele certificado, aquele título. Nós, para conquistarmos também uma vaga nos Estados Unidos, também temos alguns passos para poder seguir até chegar lá na vaga. E a grande trava, podem acreditar, é o idioma. Tá? A grande dificuldade de todos os nossos assessorados, inclusive nossa também, é o idioma. Raul, por exemplo, fala inglês já tem um bom tempo, mas ficou um pouquinho travado no exame de proficiência, né, Raul? Todos nós passamos por algumas coisas burocráticas que não temos como fugir. Então, é uma sementinha que vocês plantam hoje para colher daqui a aproximadamente 1 ano e meio, 2 anos. Tem que ter paciência e seguir o fluxo até chegar onde o Raul chegou. Não foi fácil, né, Raul? Mas você finalmente chegou e agora só está aguardando a vaga no hospital, né? Isso. Você falou uma palavra, uma coisa muito importante, paciência, muita paciência, porque este processo vai demorar, vai tomar mais ou menos 2 anos. Então, você tem que, como eu falei no começo, neste processo, você vai experimentar muitas emoções. Eu quero falar sobre isso, porque agora as pessoas que estão fazendo o processo, algumas vezes você vai sentir que não aprende, que não avança, que está parado. E isso é normal. Neste processo é normal essas emoções, porque parte de um processo de aprendizado, né? Então, você tem que ter claramente que você vai experimentar essas emoções. Não foi fácil. Claro, é E toda uma primeiro, questão de disciplina, né? disciplina é muito importante. Eu sempre falo com os colegas, eu falo para elas, eu digo para elas que paciência e disciplina são muito importantes neste processo, porque se você não tem disciplina, e eu vou falar sobre isso, porque, como falou Vivian, no começo para mim foi difícil, eu fiquei travado, porque eu não teve disciplina. No começo, eu reconheço que não teve disciplina, e isso foi uma causa que eu demorei meu processo. Porque eu falava inglês. Quando eu escutei a primeira vez que meu assessor me falou, Raul, você fala muito bem inglês, você não vai demorar muito para chegar nos Estados Unidos. Então eu fiquei confiado, eu fiquei contente, mas não teve disciplina nesse momento. E então isso foi uma causa muito importante, que eu não aprovei a primeira vez o inglês. É um exame desafiante, um exame que eu lembro que quando eu escutei a primeira vez o inglês, eu achei que é um exame fácil, eu achei, eu falo inglês, não tenho problema para compreender as perguntas, mas o problema não era o idioma para mim, o problema era o conteúdo da enfermagem. Esse era o problema, que o nível que exige, que está pedindo o Conselho da Enfermagem dos Estados Unidos é muito alto comparado com o nível que nós temos no México. Então, quando eu marquei a primeira vez minha prova, eu achava que é uma prova fácil. Então, não estudei muito como deveria. Então, eu fiz meus estudos pouco, mas não estava
realmente preparado para essa prova. Então, quando eu o que deu errado, travou um pouquinho. Quando eu estava, quando eu achei, eu analisei o meu caso, eu estava procurando qual foi a causa de esse fracasso. Mas nesse processo você vai fracassar, mas eu parte do processo. É isso que eu quero que vocês tenham claro, que o fracasso não é algo fatal, eu parto do processo. Então, para aquelas pessoas que não aprovam o inglês a primeira vez, vocês fiquem tranquilos, porque é parte do processo. Você tem que analisar o que deu errado, o que deu, porque você não aprovou. E eu fiz isso a primeira vez. Então, com disciplina, como Vivian falou, com disciplina, vocês podem conseguir obter sua licença de enfermeiro nos Estados Unidos. Então, eu fiz um plano para estudar. Eu sei que muitos de vocês têm família, trabalho, e o tempo não tem. Não tem. Muitos de vocês agora dizem, Raul, eu estou no processo, eu tenho vontade, eu tenho. Você tem que um pouquinho de novo, Raul, eu tô entendendo. E então você tem que conseguir tempo. Eu consegui o tempo pela noite. Eu achava, eu vou fazer esse processo da noite como se eu estivesse no meu plantão, né? Então, pelo dia eu trabalhava, pela noite eu estudava, porque eu precisava aprovar essa prova. Então, essa foi minha primeira estratégia para conseguir passar o NCLEX. Então, você tem que ser muito disciplinado. De quarta, segunda até domingo, você tem que estudar, você tem que estabelecer objetivos sobre o que você vai estudar. Você não pode estudar somente tema respiratório, porque eu não domino esse tema. Não, você tem que desenhar um plano. O que você vai conseguir na primeira semana? Se eu tenho dificuldade para conseguir compreender o tema relacionado com cardiologia, você tem que estabelecer um plano. Por exemplo, na primeira semana, eu falei para mim, tenho que aprender todo relacionamento com sangue. Eu consegui. E então foi um conhecimento que ia dominando pouco a pouco. E pouco a pouco eu conseguia dominar mais temas, porque, como Vivian falou, este processo eu acho que é muito similar, ou tem similitude com uma maestria, com mestrado. É como se você fizera um mestrado com 20 mais mestrados, porque não só mestrado, muitos mestrados neste processo, porque você tem que aprender todas as áreas do corpo, todos os sistemas, então não é fácil. Eu sei que muita informação que você tem que aprender, mas com disciplina, determinação, muita paciência, você vai conseguir, porque é possível. No começo eu achava que era quase impossível conseguir essa licença, mas com muito trabalho, disciplina, eu consegui. Eu sempre digo para os colegas, você tem que ter disciplina. É o primeiro que você tem que ter, disciplina. Eu sei que você está cansado, que você está irritado, que você tem que ter família, esposo ou trabalho, mas se sua meta é trabalhar nos Estados Unidos, você tem que ser disciplinado. E pouco a pouco você vai avançando no seu processo.
Com certeza. Raul, já temos algumas perguntas para você aqui no chat. A Niseide está perguntando qual foi a sua maior dificuldade. Eu já acho que foi a ter a disciplina, né? Já deu a resposta aí. A maior dificuldade é ter disciplina para poder conseguir passar. Mas agora falando sério, sua maior dificuldade qual foi, Raul? Disciplina, porque eu me lembro que há alguns dias que eu estava cansado, eu falava, eu tenho que estudar. Não, mas agora estou cansado. Amanhã, eu prometo que amanhã vou estudar. Então, essa falta de disciplina, de coragem, determinação, foi a maior dificuldade. A maior dificuldade vai ser você mesmo, porque você algumas vezes vai ser, eu estou cansado, agora eu não vou estudar, amanhã eu vou estudar. E assim, o seguinte dia, a mesma coisa, o seguinte, e quando você dá conta, já passaram 2, 3 meses, e você sigue estancado, sigue parado, travado. Então, a maior dificuldade foi falta de disciplina. Com certeza, eu concordo com você, porque a gente realmente é como a gente estava comentando, todos nós aqui trabalhamos, temos família, maridos, esposas, contas, compromissos e etc. E sabemos que são poucos os felizardos que conseguem somente se dedicar aos estudos, somente se dedicar a isso. Me arrisco a dizer que 99% dos enfermeiros trabalham e estudam, então não é fácil. Então essa realidade que o Raul está contando para a gente, que é a dele, é a da maioria de todos nós. Plantões junto com os estudos. Porém, vale bastante a pena, né, gente? Vamos combinar que nada é fácil para enfermagem em qualquer local do mundo. E a gente tem duas alternativas. Ou ficar reclamando o resto da vida do que passa com a enfermagem nos nossos países, ou buscar algo melhor. Porque no caso do Brasil, particularmente, creio que no México, Raul, seja a mesma coisa. Não existe boa vontade política para que se mude a realidade da enfermagem. Não temos representação política para isso, não temos quem fale por nós, né? E infelizmente acontece. Estados Unidos não, né? Já é outra cultura. Gente, quando formos falar para vocês de enfermagem Estados Unidos, esqueçam do que acontece com a enfermagem brasileira ou com a enfermagem latina. Lá o enfermeiro é altamente respeitado, altamente valorizado, trabalha pra caramba, mas nós trabalhamos bastante em qualquer local do mundo, né? Mas sendo bem valorizado e respeitado, melhor ainda, né? Raul também está contando pra gente que mesmo dominando o idioma, foi um pouco difícil, não foi fácil, né? Inicialmente ele achava que fosse ser fácil, né, Raul? Porque já conhecia o idioma, e depois que a gente entra no processo, a gente vê que realmente não é fácil. Não é impossível, tá? E o Raul também traz na minha opinião, até um alento para aqueles enfermeiros que não sabem falar inglês. Porque muita gente que não sabe inglês aqui, Raul, acha que nunca vai dominar a língua, então nunca vou conseguir o processo. Você está como prova que já sabia o inglês e mesmo assim teve dificuldade. Ou seja, a dificuldade independe do seu nível de inglês. Claro que o inglês é a maior barreira, vamos ter que nos dedicar e estudar. Mesmo porque não podemos atender um paciente americano lá, porque ele não fala português. Então, se queremos realmente, mesmo que seja Alemanha, Canadá, qualquer local, precisamos dominar a língua local. E mesmo dominando a língua, tá aí o Raul mostrando, né, que todos temos as nossas dificuldades. Raul, deixa eu ver se tem mais pergunta para você aqui no chat, que a gente já vai aproveitando a pergunta dos colegas. Estão perguntando como são os enfermeiros americanos. Eles ajudam os enfermeiros que chegam lá? Você pode responder? Sim. Quando você chegar nos Estados Unidos, você vai ser apoiado muito pelo personal de saúde, porque nos Estados Unidos, você vai encontrar que a enfermagem é muito valorizada. E você pode dar conta, porque o salário, os benefícios que você vai ter nos Estados Unidos é muito diferente do que nós temos nos nossos países. Então, o personal da saúde vai estar todo o tempo ajudando para fazer essa transição. Essa transição é mais fácil, porque não é fácil quando você vai transicionar de um país ao outro, que tem cultura totalmente diferente do que nós. Então, você vai ter sempre ajuda pelo personal de enfermagem,
você vai estar sempre com a pessoa que vai estar guiando ou ajudando. Então, você fique tranquilo, porque você, quando faça essa transição, você vai ter muita ajuda pelo personal da saúde. Claro. Gente, quando o hospital nos Estados Unidos contrata vocês, vocês têm 30 dias de assimilação quando chegam no país, ou seja, 30 dias para organizar a vida de vocês. Depois vocês começam um treinamento no hospital. No treinamento, vocês têm um enfermeiro, mentor, com prática, acompanhando vocês durante um semestre inteiro. Então, não se preocupe, o enfermeiro que está preocupado, achando que vai chegar lá e ficar sozinho, não vai. Durante 6 meses, o hospital destina um enfermeiro para poder acompanhar vocês, até que vocês tenham segurança e autonomia para poder assumir o setor sozinhos ou com outros colegas. Eu sempre comento, Raul, nas reuniões informativas, que eu acho bem interessante essa acolhida que os Estados Unidos dão para esse enfermeiro recém-chegado, né? Além de dar para vocês o Green Card, entre outros benefícios, né? Que eu não vou explicar aqui hoje, senão fica muito extensa a nossa live. Quem quiser detalhes sobre isso, depois assista uma reunião informativa comigo, porque lá eu explico mais detalhadamente, né? Mas entre todos os benefícios que o hospital oferece, tem isso, passagem aérea, green card, tudo pagos pelo hospital, e ainda tem um enfermeiro que acompanha vocês por lá durante pelo menos um semestre. Então, você enfermeiro que está preocupado se vai ficar sozinho lá, não vai. Pode ficar tranquilo, ok? Raul, deixa eu ver aqui que tem mais perguntas. Ok. Deixa eu ver aqui. O Alex está perguntando se você está de plantão agora. Não, Alex, o Raul não está de plantão. Ele está falando do México, tá? Ele já está com tudo pronto, só esperando agora a vaga no hospital e o processo imigratório para poder partir para os Estados Unidos. Mas ele está de máscara porque está fazendo um tratamento dentário, não está de plantão hoje não. Fica tranquilo. Isso. É porque são pessoas que vão entrando depois, né, Raul? Eles vão perguntando, a gente vai ajudando aqui. Outra colega está falando, nossa, eu penso isso, será que vai dar certo? Porque eu não sei nada de inglês. É uma colega se referindo ao inglês. Acabei de falar, gente, inglês a gente aprende. Não se preocupem, né, Raul? Eu vou falar sobre inglês. E a primeira coisa, quando você vai aprender uma língua nova, é muito difícil, mas a coisa mais difícil quando você vai aprender uma nova língua, o idioma, é aqui. Tire da sua mente que você não pode. Tire esse pensamento. Porque esse pensamento vai ser a maior dificuldade que você vai ter. Você tira da sua mente que você não pode. Você tira da sua mente. Eu estou aqui tentando falar português, porque eu acho que posso falar. Não como vocês, mas eu posso falar e que vocês possam compreender o que falo. Mas se eu tenho na minha mente que não posso falar português, nunca vou falar português. Então, tira da sua mente que vocês não vão conseguir. Então, o que você tem que fazer é tentar compreender conceitos. Não tente de compreender a gramática, palavra por palavra, porque vai ser muito difícil. Tente compreender por conceitos. Por exemplo, se eu falo no português, olá, tudo bem? Então, se eu tento analisar o que é o significado de olá, o significado de tudo e de bem, vai ficar muito complicado uma língua. Mas, se eu compreendo que olá, tudo bem? Hi, how are you? Olá, como estás? Então, vai ser mais fácil que eu fale, que eu tenha minha língua, ou que eu fale mais rápido em inglês. Porque é o mesmo processo que fiz quando estava estudando português. Nunca, meu pensamento foi que nunca ia falar português. Meu pensamento foi que vou estudar, que praticar dia a dia. Então, está falhando de novo, Raul, desculpa. Falhou um pouquinho de novo a internet. O que eu estava falando que você tem que tirar da sua mente, da sua cabeça que vocês não podem. Você tem que meter na sua cabeça que você pode. Eu sei que não é fácil, mas prática, muita prática, você vai conseguir. Eu vou contar uma coisa que aconteceu quando eu estava estudando português. Porque na minha família, ninguém fala português. Meus amigos mexicanos não falam português. Então,
quando eu estava estudando português, eu me lembro, minha professora Brígida, é nome, Brígida, ela fala para mim, não, Raul, você não fala inglês, português, espanhol, você fala português somente. Então, o que fiz nesse momento olhava um programa da televisão. Aqui no México há um grupo de pessoas que estão promocionando a igreja, uma igreja, uma religião. Então, eles falavam espanhol com sotaque brasileiro. E eu olhava esse programa para tentar de conseguir o mesmo sotaque, né? Porque era a única forma que eu teve para praticar meu português. Então, minha mãe achava que eu estava tentando de mudar minha religião, porque eu olhava esse programa. Então, eu olhava esse programa somente para tentar conseguir o sotaque, mas minha mãe achava que eu estava tentando de mudar da religião. Então, para mim foi uma experiência muito engraçada, porque ela ficou furiosa. Raul, vem aqui. O que está acontecendo? Por que você está olhando a televisão, esse programa? Você está tentando de mudar religião? Não, mãe, eu não estou tentando. Eu estou tentando de falar como elas. E então elas falam espanhol, mas com sotaque brasileiro. E eu estou tentando conseguir esse sotaque. Então, eu conto isto porque é a mesma coisa que você tem que fazer quando você está aprendendo uma língua. Você tem que praticar muito. Você tem que conseguir muitas estratégias. Você pode escutar música em inglês, você pode olhar programas em televisão com subtítulos em inglês. Então, é uma forma passiva de aprender o idioma, mas sempre você tem que pensar que você vai conseguir. Eu sei que vai demorar um pouco, porque é um processo de aprendizagem, que você vai aprender um idioma. Não é 2, 3 meses. Mais ou menos um ano, se você tem disciplina, em um ano você vai falar português, você vai falar inglês. Então, para as pessoas ou esses colegas que acham que o inglês é impossível, é possível. Somente você tem que tirar da sua mente que é impossível, que é difícil. É fácil se você muda aqui no seu pensamento, que você vai conseguir. Então, vai tomar algumas dificuldades, mas você vai conseguir, cedo, falar português. Nós chamamos isso aqui de sabotagem, né? A gente próprio, né? O próprio ser humano se sabota. Já se julga incapaz de fazer uma coisa, às vezes sem sequer tentar, ou então baseado na opinião de alguém que nem tentou. Você já viu que existe muito isso? Tem gente que fala, você não vai conseguir. Mas a gente que às vezes nem tentou fazer aquilo, né? Todas as pessoas que conseguiram alguma coisa foi tentando, né? Então a gente tem que tentar realmente, perder o medo, né? E tentar. Deixa eu ver aqui que tem mais uma pergunta aqui da Niseide. Eu ainda estou no início do processo. Às vezes me dá um medo, uma insegurança, me pergunto, será que eu vou conseguir? Quanto tempo faz que você terminou o seu processo? Bom, o Raul já acabou de responder, Niseide. Conseguir você vai, só não pode se sabotar. Acredite que você vai conseguir sim. Fácil ninguém disse que seria, mas vai conseguir, né, Raul? E ela pergunta em quanto tempo você levou para terminar o seu processo. Quase. Eu vou falar o que, quanto mais ou menos o promédio tarda um enfermeiro e concluir o processo, mais ou menos um ano, 8 meses. Eu fiz mais ou menos um ano, 9 meses, porque, como eu falei no começo, a maior dificuldade era eu, porque não teve disciplina, e isso demorou o meu processo. Mas se você tem disciplina, você vai conseguir mais ou menos em um ano, 7, 8 meses, se você tem disciplina. E é normal para aquela colega que perguntou, o que falou que algumas vezes ela sente que não vai conseguir. Eu mesmo que eu experimentei quando comecei no processo, porque é uma pergunta que você fez para você mesmo. Vou conseguir isso? Algum dia eu vou conseguir? Então eu tirei da minha cabeça esse pensamento e eu mudei.
eu vou conseguir. Eu não sei o que tenho que fazer, mas eu vou conseguir. E agora, eu estou falando agora que eu já consegui concluir meu processo, mas é normal para aquela colega que falou que algumas vezes ela sente que não vai conseguir, é normal. Para que ela, porque algumas vezes ninguém diz se é normal esse sentimento ou não. É normal, mas lembre que é um processo. Hoje você pode sentir-se triste, amanhã você vai estar contente e então você vai experimentar diferentes emoções. Mas, como eu falo, é normal, é parte do processo, Com parte do seu certeza. aprendizagem. Deixa eu ver aqui, tem mais pergunta? O Jonathan disse que fez perguntas aqui na caixinha. Peraí, deixa eu ver quais são as perguntas dele. Ele está perguntando se tem perspectiva em relação ao retrogresso. Raul, essa pergunta eu respondo porque o processo de vocês no México é um pouquinho diferente, né? Vocês entram com o visto TN e a gente entra com o visto EB3. Isso também já responde a segunda pergunta dele, porque ele está perguntando se nós trabalhamos com HB1 e com a aplicação do EB3 depois. Bom, Jonathan, nós trabalhamos somente com o visto EB3, tá? Nós trabalhamos com o visto que é aplicado diretamente pelo sponsor. Então, somente trabalhamos com visto de trabalho EB3 e esse visto dá a vocês o direito ao Green Card, tá? Detalhe, o hospital paga o visto para vocês e todo o processo imigratório. Agora, a pergunta principal dele que é em relação ao retrocesso. Gente, esse problema essa parada que a imigração dá, né, às vezes na situação dos vistos, não é a primeira vez que isso ocorre, não, tá? Nós já estamos com um problema de parada desde que terminou a pandemia, né? Então, temos aí, se vocês olharem há décadas atrás, tem fases que o processo imigratório ele é muito rápido. Em um ano você consegue imigrar. E agora a gente, infelizmente, está nessa parte de como se fosse uma espécie de retrocesso, de parada realmente, que está demorando um pouquinho para poder sair os vistos. Nós temos enfermeiros que já estão com todo o processo pronto, tá com as malas prontas, aproximadamente um ano e 4 meses esperando sair o seu visto. Tá? Qual é o conselho que nós damos para vocês? Façam o processo. Por quê? O processo depende de vocês. Vocês precisam aprender inglês, vocês precisam passar na prova de licenciamento profissional, que é o NCLEX, vocês precisam validar o diploma de vocês, vocês precisam passar na prova de proficiência, e nós ajudamos vocês em relação a tudo isso. Porém, tudo depende do esforço do enfermeiro. Depois que você tem todo o processo pronto, você vai passar pela fase do processo imigratório. É o processo imigratório que vai autorizar você, cidadão brasileiro, a sair ou não do país. Esse processo imigratório, nós da assessoria não temos controle. Os hospitais não têm controle. Às vezes eu brinco nas reuniões informativas que a imigração é como se fosse um processo na justiça. Você entra com o processo hoje, tem que esperar que o juiz julgue até chegar a sentença, etc. Demora um pouco. E como eu falei, historicamente tem fases que foi muito rápido. E agora, infelizmente, a gente está num problema de uma parada, já durante um tempo, mas isso não significa que a fila não vai andar. Por isso que vocês têm que terminar o processo de vocês, porque de uma hora para outra a fila anda e o processo de vocês com certeza vai andar, tá? Não é o caso do Raul. Por quê? Porque o Raul é mexicano e o governo mexicano tem um acordo com o governo dos Estados Unidos, onde eles podem acelerar um outro tipo de visto chamado visto TN, onde o enfermeiro consegue entrar um pouco mais rapidamente no país. Da mesma forma que também tem um acordo com o Canadá, onde os enfermeiros também conseguem um pouquinho mais rápido esse processo. E não temos esse acordo com o Brasil, por exemplo. É coisa de acordo entre países, gente. Como nós temos aqui na América Latina, por exemplo, o acordo Mercosul, com a Argentina, Colômbia, etc., né? Estados Unidos tem os seus acordos em diferentes situações com vários países. Então, o Raul, felizmente, vai um pouquinho mais rápido que a gente, né, Raul? Mais ou menos quanto tempo que está demorando para poder liberar o visto TN? O visto de vocês? E mais ou menos o tempo é mais ou menos 2 meses. Quando você tem o contrato do hospital, você vai receber o contrato, você vai fazer um acordo com o hospital. Após desse acordo, o personal burocrático do hospital
pedir para você conseguir os documentos que você obtuvo durante o processo, por exemplo, sua prova do NCLEX, seu certificado, o certificado da proficiência do seu idioma. Então, após disso, ele vai conseguir eu esqueci cita, em português. Cita. Uma reunião, um encontro. Uma reunião com a embaixada. Melhor agendamento. Exato. Então, quando você tem isso, elas vão dar uma data, um dia específico para que você assistir. Após você assistir você vai ter 2 dias. O primeiro dia você vai ter que você vai ser tomado como você disse isso no português, huellas digitais. Impressões digitais. Impressões digitais. Então, o primeiro dia. O segundo dia você vai ter a entrevista com o agente da migração. E nesse momento, eles vão dizer se você vai receber o visto TN. Para que você receba o visto TN, você tem que responder as seguintes perguntas. O agente de migração vai perguntar quem é a pessoa que está dando o contrato, o nome do hospital, o nome da supervisão imediato, o seu chefe. Ele vai perguntar quanto você vai ganhar anualmente. Ele vai perguntar o endereço onde fica o hospital e também vai perguntar as atividades que você vai fazer nesse hospital. Você vai responder essas perguntas porque essas perguntas estão no seu contrato. Após você responder essas perguntas, ele vai dar visto. Ele vai dar o visto após 3 dias. Então, você vai receber em geral o processo 2 meses, mais ou menos, você vai receber o visto para poder mudar para os Estados Unidos. Quando você receber a oferta laboral, até quando você tem suas malas para ir para os Estados Unidos, quase mais ou menos. Travou um pouquinho de novo, Raul. Travou no final. Quando você tem seu contrato com o hospital, o processo é o primeiro dia que você tenha seu contrato, até quando você tenha as malas para ir aos Estados Unidos, mais ou menos estamos falando 2 meses. Não é muito tempo. Então, gente, essa é a vantagem, pelo menos, que o México tem em relação aos Estados Unidos. Existe um acordo entre países, né? Onde eles conseguem migrar muito mais rápido que a gente, como o Raul mesmo está dizendo. É um outro tipo de visto, um visto diferenciado, é o visto TN, né? Que a gente chama, onde eles conseguem embarcar em aproximadamente 2 meses, né? Depois de todos os trâmites iniciados. Nós, brasileiros, nós da América Latina de forma geral, não. A gente vai passar por um processo imigratório. Eu até explico rapidamente para vocês como é que funciona o nosso processo imigratório aqui. No geral, é basicamente o que o Raul falou. Eles vão colher as impressões digitais de vocês, vão pedir um certificado nada consta da Polícia Federal, tem que ser ficha limpa, vão pedir regularidade na Justiça Eleitoral, vocês terão que fazer um exame de saúde que é feito em clínicas que a própria imigração indica, vão avaliar documentos pessoais, logicamente, e vão pedir a carta ou o contrato de trabalho de vocês, que é o documento que comprova que vocês estão indo para trabalhar de forma legal, tá? Uma dúvida que tem surgido bastante, né, Raul? Com certeza aí no México também, é se o governo atual vai implicar com essa nossa imigração. Gente, vocês estão indo como imigrantes legais. O problema dos Estados Unidos são com os imigrantes ilegais. Vocês estão indo com um contrato de trabalho, com um hospital, um sponsor fortíssimo por trás de vocês. Vocês estão indo com uma vaga para trabalhar, um emprego garantido. Estão indo com um visto de trabalho, EB3. Tá? Estão indo com um visto de trabalho que dá direito ao Green Card. Então, no nosso caso, não há essa preocupação, tá? Até o momento que a gente tem para poder passar para vocês de notícias atualizadas é isso. A imigração legal não está tendo problema nos Estados Unidos. O problema é a imigração ilegal, ok? Então, voltando lá ao processo.
vocês também vão passar por uma pequena entrevista dentro do consulado, normal, que o Raul acabou de falar. Vão querer saber quem são vocês, é normal. Vão querer avaliar a carta ou o contrato de trabalho de vocês para poder ver a veracidade de todas as informações prestadas. Não se preocupem, porque a assessoria está por trás de vocês. Quando chegar na fase do processo imigratório, todas essas informações serão passadas de forma detalhada por um assessor. Tem uma questão de preenchimento de formulário, de documentos que vocês têm que juntar. Em tudo isso vocês são orientados. Esse é o processo geral da imigração. Porém, nós aqui no Brasil não temos a felicidade de termos o visto TN e conseguirmos mais rapidamente. Nós vamos com o EB3 mesmo, tá? E vai demorar um pouquinho. Em tempos normais, dura aproximadamente 1 ano. Agora, por conta desse retrogresso aí, essa parada da imigração, essa lentidão, porque a imigração nunca está parada, né? Vai ser igual o processo na justiça. Uma hora vai sair. Então, não esperem para poder fazer o processo de vocês, porque quando sair, o processo de vocês já está pronto. O processo depende de vocês. A imigração depende da imigração. Não é verdade, Raul? Isso. Eu vou contar. Eu tenho 2 colegas mexicanos que eles concluíram seu processo no passado dezembro, 27 de dezembro, eles fecharam um contrato com o hospital. Nós estamos agora 29 de janeiro, né? Então, fevereiro. Desculpa, de janeiro, perdão. Então, eles estão agora esperando somente o dia para assistir no consulado e receber seu visto. E então, eu acho que eles vão partir para os Estados Unidos a metade de fevereiro. Eles vão ir para os Estados Unidos. Então, o processo de quando eles fecharam o contrato foi 27 de dezembro, né? Uhum. Então, quase um mês depois, eles vão ir para os Estados Unidos. É um benefício que nós temos com mexicanos, mas a gente que mora no México, que são colombianos, brasileiros, e eles conseguiram o documento da nacionalidade mexicana, eles também vão ser tomados em conta dentro desse acordo, e eles também podem obter o visto TN. Não somente os mexicanos, também a gente que conseguiu a nacionalidade mexicana, eles podem fazer o mesmo que o mexicano. Com certeza. Agora, deixa eu ver aqui mais perguntas que tem na caixinha. Jonathan, já te respondi sobre o processo migratório, espero que você tenha entendido. Mas qualquer dúvida depois, pode me mandar uma mensagem direto no direct do Instagram e assistir uma reunião informativa comigo. Gente, nós temos reuniões informativas todos os dias e lá nós abordamos todos os detalhes do processo de uma forma muito mais tranquila, tá? Tem dias que eu fico 2 horas na reunião, tá? Hoje não dá tempo de tratar todos esses assuntos porque a live é mais para que o Raul explique um pouco dessa sua experiência para a gente. Senão fica muito tempo de live e fica um pouco maçante para muita gente aí, fica cansativo, né? Então, maiores informações, entre em contato comigo e participem, né, da nossa live, da nossa reunião informativa para poder pegar mais informações detalhadas, ok? Raul, deixa eu ver aqui na caixinha mais perguntas. Como contratar a assessoria? Então, só me mandar uma mensagem no direct, tá? O nosso contato, a gente tem disponibilidade no Facebook, no Instagram, no YouTube, a gente tem homepage, tem tudo, tá? Só me mandar uma mensagem, eu adiciono vocês nos nossos grupos de WhatsApp, vocês participam de uma reunião com a gente por Zoom, tá? Explicando todos os detalhes do processo. A Val está perguntando, graduação em enfermagem deve ser relacionada à formação. Sim, nós só recrutamos bacharéis em enfermagem. Precisam ser graduados em enfermagem, no caso do Brasil, tá? Com um tempo de formação de pelo menos 4 anos, que é o que configura um bacharel de enfermagem propriamente dito, ok? A Val está dizendo, moro no Brasil, sou graduada, tenho chance de conseguir. Claro que tem, nós temos aqui o Nest Brasil e eu estou aqui à sua disposição para ajudá-la, só me mandar uma mensagem. Deixa eu ver quem mais aqui, Jonathan. A perspectiva da melhora do retrogresso, já respondi. Bom, essas são as perguntas que estavam na caixinha, Raul. Agora, deixa eu ver aqui na parte direta. É para você. A Nezeide está perguntando, você fez imersão para poder aprender o inglês? Sabe o que é uma imersão,
imersão, né, Raul? Eu sei, Uhum. eu no começo, quando eu queria aprender português, eu achei mudar para o Brasil, porque eu acho que a imersão é muito efetiva para aprender um idioma, porque você vai comer português, vai sonhar português, vai viver português. Então, essa imersão é muito efetiva para aprender uma língua. Então, se essa pessoa tem possibilidade de ter um método imersivo, é muito efetivo para aprender inglês, porque ela vai ter todas as coisas em inglês. Então, é uma forma mais rápida de aprender o inglês. Esse método vai acontecer quando você vai visitar um país que eles falam inglês. Você pode aprender muito rápido o idioma, porque você vai estar imerso na língua, no contexto que você vai ter dia a dia. Você vai para a loja, você vai escutar inglês, você tem que falar inglês. Se você vai para a rua, você vai estar escutando inglês. Todo vai ser inglês. Então, essa metodologia imersiva é muito efetiva. Eu acho que é muito bom, que se ela tem essa possibilidade, que ela fez Não, essa ela metodologia. está perguntando, Raul, se você fez Se você alguma imersão na língua? sim, quando eu estudei há quase, eu aprendi inglês há quase 25 anos. Eu aprendi. Interessante. Então, eu, como fala Davi, eu jantava inglês, eu comia inglês. Essa foi a forma como eu aprendi, mas eu aprendi há quase 25 anos e nunca parei de praticar, porque sempre estava olhando televisão em inglês, escutando música em inglês. Então, durante estes 25 anos, eu estive praticando meu inglês. Então, uma vez que você aprende uma língua, você tem que continuar com palavras novas, você tem que continuar praticando. Agora é muito mais fácil praticar, porque agora as redes sociais facilitam muito essa interação com pessoas de outro país. Então, no passado era muito difícil porque não há estes tipos de comunicação, né? Agora é possível que eu estou falando para os brasileiros e eu estou no México. No passado era impossível fazer esse tipo de comunicação. Então, essa foi a forma como eu aprendi inglês, imersão. Claro, é como eu sempre falo, né, Raul? Nunca foi tão fácil aprender o idioma como hoje em dia. Não somente o idioma, aprender qualquer coisa, por conta da inteligência artificial e da internet. Porque na nossa época de formação, a gente tem mais ou menos a mesma faixa etária, né? Na nossa época de formação, tudo era no livro ou na biblioteca da própria faculdade ou da escola. Hoje em dia, a gente tem um universo na palma da mão, né? Então, a gente tem como assistir um filme inteiro na Netflix, por exemplo, em inglês, legendado, né? A gente tem o Chat GPT, que está aí para poder ajudar a gente também. Tem um monte de coisas dentro do próprio canal no YouTube. Tem até programas do governo aqui no Brasil, tem, né? Através do Ministério da Educação, que você consegue fazer cursos de inglês de graça. Claro que você não faz todas as coisas, mas dá para dar uma boa introdução, né? Tem o Duolingo, tem um monte de coisa. Gente, nunca foi tão fácil aprender um idioma, mesmo com todas as dificuldades que nós temos, por conta da era digital, que não existia há anos atrás. Mas, Raul, quando aprendeu inglês, não tinha isso, né, Raul? mas eu vou dar uns conselhos para aqueles que estão agora aprendendo uma língua. O primeiro que você tem que fazer é criar um cronograma de estudo que permita sessões regulares de revisão. Você tem que criar esse cronograma porque você vai ter que estabelecer metas específicas e alcançáveis para cada sessão de estudo. É muito importante. Por exemplo, se você vai estudar, começa estudando inglês e está aprendendo como dizer olá, como dizer eu me chamo, você cria esse cronograma e você estabeleça uma meta. Por exemplo, nessa semana eu vou aprender saudar gente.
bom dia, boa tarde, boa noite. E vou praticar essa semana somente isso. Então, a seguinte semana você vai dizer, ok, eu vou aprender a fazer perguntas. Desculpa, onde fica o banco? Onde fica a estação de ônibus? Coisas assim. Você tem que criar esse cronograma. E você tem que estabelecer metas específicas. O que você quer conseguir desse momento? Depois, você tem que usar uma variedade de métodos de estudo. Você pode usar cartões de memória, testes práticos, estudo em grupo, tal. Você tem que também dedicar 30 minutos por dia, por lo menos para que você continue com sua prática da sua língua. Então, você pode fazer grupos de estudo com alguns colegas e juntos praticar. Por exemplo, eu vou começar agora com bom dia, Viviane. Bom dia, Raul. Tudo bem? Tudo bem. Como vai você? Então, nós podemos continuar com essa prática. A primeira semana, a segunda semana, nós podemos continuar com a prática fazendo perguntas, como contestar, como responder as perguntas. E então, quando você dá conta, você já aprendeu a saudar gente, fazer perguntas, e então você vai reciclando esse conhecimento pouco a pouco, e quando você dá conta, você já está falando inglês. Eu acho que não é fácil, mas com disciplina é possível tudo, quase tudo. Com certeza. Deixa eu ver se tem mais pergunta aqui. Colocaram aqui que estou gostando das dicas. Estão gostando das dicas, Raul? Pode ir seguindo. Deixa eu ver se tem mais pergunta aqui. Moro no Brasil, sou graduada em enfermagem. Qual o primeiro passo para trabalhar nos Estados Unidos? Então, gente, primeiro passo, aí eu vou responder essa, tá, Raul? Primeiro passo para vocês, enfermeiros brasileiros que querem trabalhar nos Estados Unidos, com a nossa assessoria, né, no caso, com a nossa ajuda, nós temos reuniões informativas diárias gratuitas, todos os dias, pelo Zoom, explicando para vocês todos os detalhes do processo. É fundamental que o enfermeiro entenda primeiro como é que funciona o processo, para depois tomar a decisão, porque pode ser a decisão mais importante da vida de vocês, né? Mudar de país, cultura, clima e etc. Então, o primeiro passo é assistir uma reunião informativa conosco. No nosso Instagram mesmo tem o meu contato, tá? É só mandar uma mensagem para mim ou para um dos nossos assessores, que a gente coloca vocês nos grupos de WhatsApp. Vocês podem participar das reuniões informativas. Temos reuniões todos os dias, de segunda a domingo, basicamente, e podem entrar sempre que vocês quiserem. Inclusive, o link também eu sempre subo para vocês no nosso Stories, no próprio Instagram e no Facebook. Só clicar no horário determinado e entrar. Então, o primeiro passo é esse. Participar de uma reunião e entender detalhadamente como é que funciona esse processo. Ok? Deixa eu ver se tem mais pergunta. Meu sonho. Seu sonho pode ser realizado. É só entrar em contato com a gente, né, Raul? Tá aí o Raul. O Raul começou, né, a lutar pelo sonho dele, agora está na porta dos Estados Unidos já, né, Raul? Eu estou perto dos Estados Unidos, mais ou menos, eu acho que assim, porque quando comecei, eu me lembro, quando eu não sabia nada do como fazer minha transição para outro país, eu achava como posso melhorar meu salário, como posso melhorar minhas condições laborais. Então, quando eu conheci o Grupo Nash, é quando começou meu sonho. Então, eu sabia que eu tinha que trabalhar muito para conseguir esse sonho. Sempre, nunca ficou na minha cabeça o pensamento, não vou conseguir. Sempre foi, vou conseguir. Possivelmente vai demorar um pouquinho mais, mas vou conseguir. Sempre uma atitude positiva. E isso vai ajudar muito, porque algumas vezes você vai achar que não vai conseguir. E se você compra esse pensamento, você parou aí, você vai ficar travada. Então, você muda seu pensamento e você tem que dizer, vou conseguir. Possivelmente vai demorar um pouquinho mais do que Raul, do que Felipe, do que Pedro, mas vou conseguir porque eu sempre falo com meus colegas, esta é uma luta individual. Cada quem tem uma luta, tem sua própria luta, mas você não pode ganhar uma luta que não pertence. Você tem que fazer umas estratégias para ganhar sua luta.
mas você vai viver suas próprias experiências, mas nunca pense que você não vai conseguir. Mude Claro. esse pensamento. E você sempre fale para você, quando você senta-se que não pode, você pensa, eu vou fazer, não importa se eu faço 2, 3 meses mais, mas eu vou fazer, sempre com atitude positiva. Isso vai ajudar muito. E então você nunca vai deixar o processo. Infelizmente, eu conheci muita gente que não teve coragem para continuar no processo e eles, infelizmente, deixaram seu sonho. Então, a pergunta é, era seu sonho ou não era seu sonho? Porque quando é seu sonho, você vai lutar, você vai fazer todo o possível por conseguir seu sonho. Isso eu estou falando porque eu fiz o mesmo. Para conseguir meu sonho, eu sabia que eu tinha que trabalhar, estudar, sofrer. Isso eu sabia, mas sempre na minha mente foi, vou conseguir, vou conseguir. Agora eu consegui. Claro. E, Raul, uma coisa que também é interessante na sua experiência, né? Gente, existe uma prova de licenciamento profissional, que o Raul já mencionou, que se chama, eles falam INCLEX, e aqui em português seria NCLEX, RN, que é a prova de licenciamento profissional que o enfermeiro tem que fazer para poder conquistar a sua licença. Essa prova, embora seja em inglês, e muita gente tem medo dela, né? Mas é uma prova de conhecimentos em enfermagem voltada para a área hospitalar assistencial no modelo americano. O Raul também não foi aprovado a primeira vez nessa prova, né, Raul? Né? Fala um pouquinho para a gente aí sobre a... A gente está quase terminando a live, né, para não ficar muito tempo também, já passamos aí de 1 hora, mas eu acho importante você relatar para a gente que você, mesmo não tendo aprovação na primeira tentativa, você não desistiu, você foi e tentou de novo, não é? Eu me lembro a primeira vez que eu fracassei, porque eu falei no começo deste bate-papo que a falta de disciplina foi a maior dificuldade no meu processo. Então, a primeira vez que, quando você reprova o teste, você vai sentir chateado, você vai sentir muitas emoções. Então, como você vai tomar coragem para continuar? Você tem que pensar somente qual é o seu verdadeiro sonho. Se você, verdade, quer ir para os Estados Unidos, você tem que trabalhar. Então, eu me lembro a primeira vez que eu fracassei, eu fiquei chateado, mas depois das emoções passar, eu fiquei tranquilo, eu comecei a analisar o que foi, o que deu errado no meu caso. Então, continuei e eu não aprovei a primeira, segunda vez, eu fiz dificuldade. Então, quando você na prova, a primeira, você sente que o mundo acabou. Imagina que a segunda ocasião que eu reprovei o exame, eu fiquei mais chateado, mas meu coragem para continuar foi maior, porque eu sempre na minha cabeça, vou conseguir, vou conseguir. Então, cada vez que eu reprovei essa prova, meu coragem incrementava até o final. Quando o ano passado eu falei comigo mesmo, 8 de janeiro, eu falei, esta é a última vez que eu estou fazendo esta preparação para este teste. Vou passar, esta é a última vez. Então, comecei com a disciplina, dia a dia, comecei estudando, fazendo minhas metas, fazendo minha cronologia do que eu fazia, do que eu fiz no meu estudo. E então, no maio da ano passado, eu consegui. Então, se você analisa, eu somente tomei 4 meses para preparar para passar essa prova. Então, após isso, eu analisei qual era a minha maior dificuldade. Disciplina. Disciplina é a maior dificuldade, mas se você está nesta situação que você não aprova um teste, não é o fim do mundo. É parte do processo, é parte do crescimento, parte do processo. E você continue, você tome coragem mais e volta com mais força
com mais determinação, e então você vai conseguir. Com certeza. Não pode desistir, né, Raul? Se é teu sonho, faz parte do teu destino, tem que correr atrás, porque falhar faz parte do processo. E, gente, só consegue quem tenta, né? Se você não tentar, você não vai saber. Tentou uma vez, fracassou, identifica as falhas, como o Raul fez, e já falou, né, que foi a disciplina. Depois que tomou a disciplina, conseguiu levar. Então, não é impossível, tá o nosso colega para poder comprovar isso aí pra gente. Deixa eu ver aqui. Eu vou falar Pode falar, Raul. uma coisa mais referente à prova da proficiência do inglês. Eu fiz o preparativo para TOEFL. Para mim foi muito difícil, porque é um formato diferente do que no passado era diferente. Então, eu fiz o preparativo, mas eu não fiquei muito bom com esse processo e mudei para IELTS. Então, eu comecei estudando na plataforma. Quando eu marquei a prova aqui no México, eu recebi um acesso para a plataforma que dá o Conselho British Council. Eles dão um acesso para uma plataforma, e essa plataforma me ajudou muito para preparar para meu inglês. Eu já sabia inglês, mas eu tive que aprender novas estruturas para falar novas palavras. Então, eu fiz meu preparativo. E então, quando eu fiz o IELTS, quando eu obtive 6 pontos, eu estava 6,5, é o que eles estão requerendo, e eu consegui 6 pontos. Mas nunca fiquei mais chateado. Eu estou perto de conseguir isto. Então, eu programei o TOEIC, e o preparativo que eu fiz para IELTS foi suficiente para fazer a prova TOEIC. E eu vou falar isto no meu caso. Eu não quero dizer que você tem que fazer o mesmo. Isto é uma irresponsabilidade da minha parte. Você por quê? Eu marquei o TOEIC, mas eu marquei uma semana antes de Natal, marquei essa prova. E eu queria terminar, ou concluir o 2024 com o inglês aprovado. Então, eu estava na última semana do ano passado, e não estudei porque eu tive, infelizmente, um familiar meu morreu, e não teve tempo para fazer os preparativos para estudar. Mas o preparativo que eu fiz com IELTS foi suficiente para passar o TOEIC. Então, quando eu apliquei para essa prova, o primeiro dia que você fez o teste, você recebe a metade de resultados. Esse dia eu recebi meu resultado probatório, e somente eu estava esperando a segunda parte, e na seguinte semana, no começo de ano, eu recebi os seguintes resultados aprobatórios. Então, a conclusão foi que o preparativo que eu fiz para IELTS me ajudaram muito para fazer o TOEIC. Mas eu vou aclarar, é uma irresponsabilidade da minha parte, porque não estudei para o último exame. Mas o conhecimento que eu já tinha estudado para a preparação do IELTS foi que me ajudou. Então, quando vocês estão nessa etapa, vocês têm que fazer o mesmo que eu fiz em inglês. Em inglês, ou como você diz em português, inglês. Então, você tem que fazer em inglês. Então, se vocês estão agora com sua maior luta para vocês é o idioma, trabalhem, desenhem seu plano, e pouco a pouco você vai conseguir. Então, é possível, não é impossível. O sonho você pode conseguir. Eu estou falando porque eu estou perto de conseguir meu sonho. Claro. Gente, só um resumo rapidinho do que o Raul falou para vocês. Ele está falando em relação às provas de proficiência. Para você, enfermeiro que está entrando agora, não entendeu muito bem, a gente tem que fazer uma prova de licenciamento profissional, que aqui chamamos de NCLEX, e também é necessário fazer um exame de proficiência. E existem alguns institutos que aplicam esse exame de proficiência. Entre esses institutos temos o TOEFL, que é altamente conhecido, temos o IELTS, que também é bastante conhecido, temos o OIT, e temos Cambridge, Michigan, existem vários, né? O Raul fez o TOEIC, tá? Ele tentou fazer o TOEFL, o IELTS, estudou para o IELTS, mas fez o TOEIC. Então, o exame de proficiência que o Raul fez foi o TOEIC, correto, Raul?
E então, neste ano, eu vou fazer TOEFL e IELTS, somente por prazer. Um prazer. Agora você pode, né? Já terminou o processo. E, gente, quem pensa que pode se livrar do exame de proficiência, esqueça. Eu posso ser altamente fluente em inglês, mas a imigração, para liberar o meu visto, vai pedir um exame de proficiência por um instituto habilitado. Então, tem que ser um desses. IELTS, TOEFL, TOEIC, MIT, Cambridge e etc, tá? Mas tem que ter o exame de proficiência, não tem como a gente fugir. Senão a gente não consegue tirar o visto de vocês, tá? Isso é uma confusão que às vezes fazem na cabeça do enfermeiro brasileiro, né? Eles acham que tem que passar só no exame de licenciamento. Mas o que vai te garantir a vaga, na verdade, também é o teu documento americano. E para tirar o documento, a imigração também pede o exame de proficiência. Raul, só para a gente já terminar aqui, que já passamos aí do prazo, vou ler para você as últimas perguntas que foram feitas, tá bom? Para que você possa responder aqui para a gente. O Jonathan está perguntando, né, a preocupação dele em relação à fila, quando a fila normalizar, se ainda vai ter demanda suficiente para quem quiser. Estou entendendo a pergunta do Jonathan. Jonathan, é o seguinte, nos Estados Unidos, assim como Canadá, Alemanha e outros países, faltam enfermeiros há muitos anos. Isso não é uma coisa recente. Tem empresas trabalhando no Brasil especificamente, por exemplo, fazendo recrutamento de enfermeiros para os Estados Unidos há mais de 20 anos, para você ter uma ideia. Então, não é uma coisa recente. Temos algumas pesquisas que apontam que anualmente vamos ter cerca de quase 200 mil vagas para enfermeiros anualmente. Então, eu calculo que nos próximos 10, 15 anos não vão conseguir preencher essas vagas. Vai ter vaga para enfermeiro aí durante bastante tempo. E um outro dado, se vocês pesquisarem rapidamente no Google, vão ver que a falta de enfermeiros mundialmente é uma tendência para os próximos anos. Tá? A gente acha que é meio complicado porque aqui no Brasil tem enfermeiro, né? Cada esquina aqui você vê uma faculdade de enfermagem. Mas existe uma tendência global, a gente tem em alguma parte aí dos anos à frente, falta de enfermeiros, tá? Não sei se você também já ouviu falar sobre isso, né, Raul? Mas tem pesquisas apontando isso. E os países de primeiro mundo já estão precisando já há bastante tempo. A pergunta do colega é saber se vai dar tempo de terminar o processo, né? Gente, dá tempo até de fazer a faculdade de enfermagem. Não desestimule ninguém hoje em dia. Já fale para o acadêmico, faça enfermagem, adiante o seu inglês, porque é a maior barreira, né? Depois que terminar a graduação, é só correr atrás do processo e partir para os Estados Unidos. Então, não se preocupem com isso. Não é verdade, Raul? Não vai faltar vaga para a gente lá tão cedo, né? Isso. Eu acho que esta situação da falta de enfermagem nos Estados Unidos, nos países do primeiro mundo, é quase permanente. Por isso que a Lilian falou que é certo que se você quer mudar ou quer melhorar suas condições laborais, você pode estudar a carreira de enfermagem e você vai encontrar daqui a 5 anos a mesma situação que eles estão conseguindo, pedindo enfermeiras internacionais, porque esta é uma situação muito grave no mundo inteiro. E mais nesses países do primeiro mundo, que eles estão tentando conseguir enfermeiras internacionais. Então, por isso que você tem que seguir seu sonho. Se você realmente quer mudar para outro país, comece estudando inglês e enfermagem e você vai conseguir. Vai demorar tempo, mas você vai conseguir. A Nizeide está perguntando, você pretende ir para qual cidade, Raul? Eu tenho três ofertas laborais. Uma em Missouri, é um hospital que se chama Lake Regional Hospital. Está localizado em uma área turística. É uma oferta. Eu tenho 2 ofertas laborais, ou 2 vagas, no estado do Connecticut, é um estado que está entre Nova York e Boston, Massachusetts. Então, a primeira opção é o Hospital Middlesex, que está ubicado na cidade de Middleton, Connecticut. E outro hospital, que é chamado Griffin Hospital, está no mesmo estado de Connecticut, mais uma cidade que se chama Derby. Essas são as minhas ofertas laborais.
meu currículo vitae, meu resumo já foi enviado e agora estou somente esperando a entrevista para fazer com o hospital. Eu já fui treinado para fazer as perguntas, para eu ter mais visão o que vou falar. Com ela estou fazendo os preparativos para a entrevista e eu acho que daqui a um mês, mais ou menos, eu vou estar fazendo os preparativos para fazer as malas e ir para os Estados Unidos. Estou aqui torcendo por você, Raul. Deixa eu ver aqui outra Muito pergunta. obrigado. Como contratar a assessoria? Já respondi, né? Me manda uma mensagem no direct, procure a gente aí nas redes sociais, participe de uma reunião informativa conosco, entenda os detalhes do processo e já comece o seu processo para os Estados Unidos. Porque o Brasil não está fácil para a gente, não. A gente ama o nosso país, Raul, mas a gente precisa de valorização profissional, não é verdade? Isso. Deixa eu ver se tem mais alguma pergunta aqui, Raul. Obrigada pelas respostas. Parabéns para você, Raul. Muito obrigado, gente. Deixa eu ver se tem mais aqui. Esse que você fez aceita em qual cidades? Raul, você sabe em quais cidades ou em qual estados se aceita o TOEIC? Eu acho que o TOEIC é aceitado em a maioria dos estados, mas as provas que são universais são o TOEFL e IELTS. São as provas que são aceitadas em todos os Estados Unidos, em todo o mundo, mas TOEIC é aceitado mais ou menos 30 ou 20 e tantos estados é aceitado o TOEIC. Legal. É uma Adriano Beleza, Raul. A Adriana está perguntando, e o salário? O salário tá bom lá nos Estados Unidos, Raul? O que você acha? Salário e carga horária? O que você acha? Eu acho que um salário bom, muito bom. Lembra que nas nossas palestras informativas nós falamos que o salário de um enfermeiro nos Estados Unidos está ganhando anualmente $80.000. Então, é um bom salário. Então, é um bom salário, mas os requerimentos para chegar nos Estados Unidos não qualquer coisa. Por isso que você tem que estudar muito para passar o NCLEX e TOEFL ou IELTS. Mas porque você vai ver o benefício com o pagamento, o salário é muito bom nos Estados Unidos. Claro, tem estados que pagam até mais, né, Raul? Tem estados que pagam mais de $100.000 por ano, né? 90, $100.000. E para aqueles que estão no processo, vocês podem fazer uma pesquisa na internet agora com as enfermeiras viajeras. Elas ganham quase o doble que um enfermeiro que está no hospital. Mas, para que você tornar-se uma enfermeira viajeira, você tem que ter 2 anos de experiência nos Estados Unidos como enfermeira, trabalhando lá. Após, você pode mudar para enfermeira viajeira e então você vai ganhar muito mais. É muito interessante como está a enfermagem nos Estados Unidos, com relacionamento ao pagamento, e as enfermeiras viajeras. Elas vão fazer o mesmo que faz uma enfermeira que está trabalhando no hospital. A diferença é que elas têm contratos somente por semanas e elas decidem quais semanas trabalhar, quais semanas não. Então, mas elas recebem muito dinheiro. Então, é um bom... Nós chamamos aqui, Raul, desculpa te cortar, mas chamamos de travel nursing. Travel nurses, exactly. Não, isso sem contar também os enfermeiros que fazem pós-graduação. Gente, nos Estados Unidos o enfermeiro pode ser anestesista. Vocês podem fazer é como se fosse um doutorado que vocês estudam cerca de 4 anos a mais e vocês podem ser anestesistas. E anestesia como qualquer médico. Gente, o mundo para vocês, o céu é o limite. É um mundo de opções imensas lá, esperando por vocês. Deixa eu ver agora mais perguntinhas aqui, Raul, para a gente já ir terminando, que já passamos de 1 hora. A Jéssica. Oi, Jéssica. Tá te mandando os parabéns aí, nossa colega. Deixa eu ver, Adriana. Eu estou no processo. Perdão, Raul. O enfermeiro está ganhando quase um salário anualmente entre $250.000 até $300.000 anuais. Imagina. Anestesista, né? Anestesista, né?
Anestesista. Aí fica a dica para vocês aí, ó. Quem gosta de anestesia, pode fazer lá um curso lá e fazer anestesia. E detalhe, é que tem que assistir a reunião para vocês saberem todos os benefícios. Mas o hospital dá uma bolsa de estudo para vocês, anual, de aproximadamente 5, 7 mil dólares, para que vocês se especializem. Deixem para fazer mestrado, doutorado, tudo nos Estados Unidos. Não gastem mais dinheiro com isso no Brasil. Corram atrás do processo, dos requisitos e deixem para se especializar lá com essa bolsa de estudos que o hospital dá. Então dá para fazer anestesia, estética, trabalhar com o que vocês quiserem. É só se especializar e seguir, né, logicamente, as normas do país. A Adriana está dizendo, eu estou no processo aprendendo inglês. Isso aí, Adriana. Muito bem, estamos na luta. Deixa eu ver aqui. Nizeide, como pesquisar sobre as enfermeiras viajeiras? Seria, aqui no Brasil, Nizeide, a gente chama de travel nursing. Travel me manda uma mensagem no WhatsApp, você tem meu contato direto, eu te passo. São salários excelentes e elas têm mais autonomia para fazer bastante coisa, até serem donas das suas agendas, né? Como o Raul está explicando. Mas tem que ter 2 anos de prática nos Estados Unidos, né, Raul? Isso. Você tem que ter 2 anos de experiência. Exato. Gente, o céu para vocês lá é o limite. Bom, Raul, vamos terminar por aqui então, que a gente já tem quase 1h30 de live, já é bastante tempo, né? Já falamos pra caramba. Te agradeço aí imensamente a generosidade de estar aqui com a gente essa noite, compartilhando um pouquinho da sua experiência, dando ânimo para essa galera aí que acha que é impossível, né? Impossível é para quem não tenta, gente. Se você já, pelo menos, tem que tentar. Tem que tirar o bloqueio do cérebro e tem que tentar. Porque só consegue alguma coisa quem tenta, né? Às vezes a gente tenta uma coisa que não é pra gente. Então vamos desviar o caminho e vamos tentar outra coisa. O que nós não podemos é desistir. Porque, lamentavelmente, nos nossos países, em relação à enfermagem, já que a enfermagem brasileira não muda, mudamos nós, né? Estados Unidos está aí de braços abertos esperando pela gente. Se dependesse dos hospitais, já estaríamos lá ontem, só que não depende só deles, né? Depende de todo um processo. O Grupo NET está aqui para poder ajudar vocês. Sempre estamos trazendo pessoas para poder conversar com vocês, como no caso do Raul aí hoje, né? Trazendo um pouco da experiência dele para a gente. Raul, novamente eu te agradeço, tá? Pela participação. A Nizeide está dizendo, nos encontraremos nos Estados Unidos. Isso aí. Adriana, Raul, Deus te abençoe, parabéns. Muita gente desejando felicidades, parabéns. E, Raul, deixa aí uma mensagem final para o pessoal, antes da gente terminar a live. Ok, muito obrigado, gente. Eu quero dizer uma última frase que ela foi... o autor desta frase é Winston Churchill. E eu quero finalizar este bate-papo com o seguinte. O sucesso não é definitivo. O fracasso não é fatal. O que conta é a coragem de continuar. Você lembra que na sua mente. E você vai conseguir. Muito bem, Raul. Depois me manda essa frase aí que eu vou colocar lá na nossa live. Gente, essa live vai ficar salva. Vai ficar salva para vocês no nosso Instagram. E depois também vai para a nossa página no YouTube. E claro, essa frase que o Raul terminou de falar aí, vai ficar lá, né, gravadinho para vocês. E, gente, se precisarem também falar com o Raul de forma privada, se quiserem mais informações que não deu tempo da gente abordar tudo nessa live, Raul também está aí para poder ajudar vocês, né, Raul? Você responde o WhatsApp também para poder ajudar a galera, né? Isso, eu estou para vocês e eu agradeço também por a convidada que você fez para mim. Para mim é um prazer estar aqui com os brasileiros, que eu sou como os meus irmãos. Eu estou apaixonado pela sua cultura. Como eu falei há quase 2 anos, a razão porque eu estudei português. Porque eu adoro a comida, a música, a gente do Brasil. Por isso que eu estou tentando melhorar dia a dia meu português. E eu peço desculpas se meu português não foi ótimo, mas eu estou aqui também com vocês, lutando para melhorar meu português. É uma prova que, se você deseja, você vai conseguir. Não, seu português foi perfeito. Para quem aprendeu português e não mora no Brasil, foi excelente. Espero um dia poder falar inglês, já falei, 50% do que você fala português. E você acaba também estimulando a gente aqui no Brasil a aprender uma outra língua, porque, gente, português não é fácil, não.
Português é difícil até pra gente que é brasileiro, Raul. Meus parabéns, tá? Estou agradecido e, gente, boa noite pela sua assistência aqui neste live. E eu estou aqui para vocês. Isso aí. Gente, muito obrigada pela participação de vocês. Lembrando, quem quiser participar de uma reunião informativa conosco e entender mais a fundo como é que funciona o processo, só me mandar uma mensagem aí por direct do Instagram. E os nossos contatos também estão na bio do Instagram também. Assista uma reunião informativa conosco de forma completa e inteira todos os detalhes do processo. E vamos seguir aí o exemplo do nosso colega Raul, que já está, em breve, vai estar nos Estados Unidos. Quando você estiver lá, a gente grava uma outra live com você lá, contando a realidade da enfermagem americana para gente. Isso. Eu prometo voltar com a experiência direta do hospital. Eu vou compartilhar com vocês como é o trabalho verdadeiro no hospital, como é o ambiente com os colegas. E eu vou estar aqui com vocês falando às vezes que vocês convidam para mim. Isso aí, Raul. Muito obrigada. Gente, boa noite para vocês. Muito obrigada por continuar conosco até o final. Bom descanso, Raul. Beijão. Nos vemos em breve. Tchau, tchau, galera. Boa noite. Tchau.